Obrigada, Cândida, pela presença no RDTV. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui participando do programa com vocês. Cândida, vamos falar então sobre os avanços garantidos pelos negros nas políticas públicas. Estamos no caminho certo ou ainda há muito que se avançar? Já avançamos, mas ainda há muito em que avançar. Hoje, a política de ação afirmativa para ingresso nas universidades consideramos que seja uma conquista, mas ainda é uma conquista pequena, né? Ainda nós precisamos avançar mais e também no que diz respeito à permanência do estudante nas universidades, porque agora tem o ingresso, então agora temos que encontrar formas de garantir que esses estudantes tenham uma boa trajetória acadêmica, trajetória de sucesso acadêmico, e para isso o empenho do estudante existe, né? Agora ele tem que encontrar condições, né, para que ele possa desempenhar da melhor forma possível, né, e fazer esse percurso de sucesso no seu processo de formação. O debate na política de cotas, que é o que a gente tem falado agora, tem permeado muito ainda em relação ao ser negro e a condição remuneratória, né, condição de renda dessa família. Sim. Se é possível cruzar esses dados ou se é possível que a política de cotas seja somente para a remuneração ou somente para a cor da pele. Qual o posicionamento da senhora em relação a isso? As desigualdades, né, raciais no Brasil, elas foram produzidas, né, ao longo da história brasileira e enfaticamente ao longo do século XX, e nós estamos no século XXI. Então, a população negra brasileira, ela não chegou às condições de vivenciar as piores condições de vida por uma opção, mas ela chega a isso em função de uma organização de nação e que decide mesmo colocar o negro no último patamar, no último espaço, no último nível de condição social. Porque se pretendia, inclusive, que o negro desaparecesse do Brasil, né? Na história brasileira, no processo que se pensou a nação brasileira. Então, essas condições nas quais nós nos encontramos enquanto negros, não é uma condição de escolha, mas é uma condição a que fomos relegados durante todo o processo histórico, né, da nação brasileira. Diante, então, das conquistas garantidas pela população negra, por meio, por exemplo, da política de cotas, ainda falta para o negro entrar na política, discutir políticas públicas e políticas partidárias? Ainda, eu acredito que existe, não tem pesquisa sobre isso, pelo menos aqui em Mato Grosso, mas a gente vê, assim, por observação, que existe uma participação significativa, muitos negros participam da política. O que falta é negros estarem participando como serem eleitos como vereadores, como deputados, como senadores, nos diferentes níveis, né? Então, politicamente, ocupando cargos públicos, né? Então, é isso que ainda falta muito. A gente vê que, por exemplo, em Mato Grosso, a gente não tem essa representatividade, né, de alguém que esteja ocupando um cargo, né, com uma bandeira, né, no sentido de defender, né, esses interesses que, na verdade, está defendendo os interesses do Brasil. A que a senhora atribui essa falta, entre aspas, de identidade, de identificação com o representante dos negros? Identificação, se você dos eleitores não elegerem representantes negros. Eu acredito que nós somos uma sociedade que foi feita uma sociedade racista. No final do século XIX, muitas teorias
elas foram elaboradas e naquele momento eram entendidas como ciência, né? Muitas delas hoje já não são mais entendidas assim, mas foram elaboradas como ciência. E nessa elaboração, isso tudo se transformou em força ideológica muito grande, no sentido de focar o negro como se ele fosse incapaz de pensar, como se ele fosse incapaz de se relacionar socialmente. Então essa ideia extremamente negativa, ideológica, essa força ideológica extremamente negativa que foi produzida envolvendo, né, a população negra, eu acho que isso ainda é muito forte na nossa sociedade. E como nós fomos fundados uma nação, a nossa nação brasileira, ela foi fundada tendo por base o racismo, então nós temos uma sociedade brasileira também racista, que luta para se desvencilhar dessas amarras do racismo. Inclusive, eu entendo o próprio assim. negro se discrimina? Eu vejo que o negro, ele vive uma situação em função da teoria do branqueamento e da ideologia do branqueamento, em que impôs sobre o negro e também impôs sobre a população brasileira de que o Brasil só daria certo se fosse uma nação branca. Então, a população negra, ela foi pressionada muito por essa ideia de que ser negro não seria algo bom, seria algo ruim. Ok, graças às lutas e aos movimentos, o negro não perdeu isso. Pode ter um ou outro que ache que tenha que se tornar branco, tem que ser aquilo que ele não quer. Mas o negro brasileiro, em sua maioria, ele não perdeu a sua identidade e ele só ainda se mantém, essas conquistas ainda se mantêm porque o negro esteve sempre muito presente, apesar das forças muito negativas que pesam sobre ele, ainda esteve muito presente nas lutas e acreditando na sua capacidade e no seu potencial. Tá certo, professora. Obrigada pela presença e pela participação na RDTV. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição de vocês e do público, né, da RDTV, naquilo que pudermos trazer informações, né, e contribuirmos, né, para que haja um melhor entendimento sobre essa nossa sociedade e como que o racismo atua na nossa sociedade também.